A paz, povo de Deus, como vocês estão? Bom dia! Desejo um dia abençoado para cada um de vocês que estão aqui comigo já. Os meus inscritos, obrigado por você estar aqui comigo. Muito obrigado. Eu quero já iniciar pedindo para você já deixar o seu like, a sua curtida. Que Deus ele venha poderosamente falar conosco no dia de hoje, não é verdade? Amados, sem mais delongas, vamos começar a orar agradecendo a Deus por esse dia. Vocês não reparem o meu background, porque aqui é a minha sala de estética, foi o lugar mais tranquilo que eu achei para pregar hoje. A casa tá movimentando, a Gabriela tá em casa e ela não para, então aqui ninguém vai me atrapalhar. Amém? Sem mais delongas, vamos começar orando, agradecendo a Deus por mais um dia que aqui estamos, né? Obrigado, meu Deus, por mais um dia, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus querido, em nome de Jesus, continue conosco, Espírito Santo de Deus. Cuida, nos livra, protege de todo mal. Abençoa nossos maridos, abençoa as mulheres que já saíram ao seu trabalho, as donas de casa, abençoe os filhos, abençoe, Senhor, nossos familiares, amigos, sejam com cada um. Pai, visita a área de cada um dos seus filhos hoje, tudo que eles têm pedido, colocado diante do teu altar. Visita a área financeira, visita a área amorosa, a área da saúde, Deus querido, das finanças. Em nome de Jesus, Pai, vai visitando cada área da vida dos teus filhos e vai colocando tudo no seu devido lugar. Nós te louvamos e agradecemos, Pai querido. Obrigado pelo livramento, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te glorificamos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amados. Glórias a Deus. Amados, eu daria o tema dessa mensagem antes de eu voltar, né? Eu queria agradecer às pessoas que têm me mandado recado, né? Pedido para mim não parar, continuar, que meu trabalho tá lindo. Amados, não é fácil. Trazer a palavra todo dia requer um posicionamento. Tem dias que não é fácil. Tem dias que eu tenho estado assim, prostrado, com muitas dores no corpo, mas eu tenho vencido para a honra e glória do nome do Senhor. Então, que o Senhor cresça e eu diminua, né? Através disso, eu tô fazendo para o Senhor, primeiramente, né? Para que vidas venham a ser resgatadas da mão do inimigo, né? Nós sabemos que a vinda do Senhor está muito próxima, então nós temos que correr contra o tempo, pregar a palavra, o evangelho, porque muitas vidas ainda necessitam ser restauradas em nome de Jesus. Então, nós acreditamos nisso, eu creio nisso, que esta mensagem pode chegar sim a um coração necessitado, né? Um coração que realmente precisa de um consolo, precisa de uma restauração, seja qual área da vida. Eu creio que Deus ele pode sim todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos pregar hoje a mensagem que eu daria a essa mensagem, o título que eu daria a essa mensagem seria: Quando fugir não é uma opção. De quem vocês acham que eu vou falar hoje? Vocês já podem imaginar, né? Nós vamos falar a história de Jonas, o profeta fujão. Nós vamos ler várias passagens bíblicas, então fique comigo. Se você quiser ir estar com a sua Bíblia, suas anotações, né? Bora lá. Então vamos, texto base. Nós vamos iniciar Jonas 1, de 1 ao 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha cabeça. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Amados, como pode esse Jonas, né, correr do Senhor? Mas vamos lá. Amados, muitos sabem, né, a história de Jonas, muitos conhecem já a história de Jonas e todos sabem, né, que ele era um profeta do Senhor, filho de Amitai. Essa história também é mencionada em 2 Reis 14:25, atuando no reino do norte, em Israel.
Jonas, ele era um servo de Deus, mas a sua história ela é marcada por uma desobediência no início, em seguida de arrependimento e de transformação. Nós sabemos que toda desobediência, ela gera com o tempo arrependimento e também traz transformação. E nós vamos falar sobre isso hoje, amados. A mensagem central é que ninguém mesmo pode fugir do propósito do Senhor. Ele nos alcança seja lá onde nós estivermos, quando o Senhor ele quer. Você na presença dele, não adianta, amado, não adianta, não tem para onde escapar. O Senhor ele vai dar um jeito, ele vai trabalhar, ele vai trazer você para a presença dele. Amém? O chamado de Deus. Jonas 1, do 1 ao 2. Deus chamou Jonas com um propósito claro: ir a Nínive e pregar contra os pecados daquele povo. Nínive era uma cidade capital da Síria e um império cruel e inimigo de Israel. Não era um lugar desejável, acho que ninguém naquela época queria ir para lá. O chamado de Deus nem sempre, amados, vai ser confortável, mas ele vai ser cheio do propósito. O chamado do Senhor nem sempre vai te dar sorrisos no início. Vai trazer algumas dores, vai trazer alguns espinhos, mas certamente te levará ao propósito que o Senhor tem na sua vida. O chamado de Deus, ele promove que você passe pela escola do Senhor para você aprender algumas coisas, para que... Deixa eu cancelar, tem alguém me ligando. Ele permite você passar pela escola do Senhor porque ele precisa tratar algumas coisas no nosso eu para que ele possa concluir, né, o chamado dele, o propósito que nós temos, né, através de tudo que estamos passando. Então o Senhor com certeza ele vai trabalhar na nossa vida, não importa, não adianta fugir, não tem escapatória. Principalmente aqueles que são escolhidos da parte do Senhor. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, e o Senhor, ele precisa dos escolhidos, né? Ele precisa para que essas pessoas, elas já foram chamadas, capacitadas pelo Senhor desde o ventre de suas mães, para que vidas viessem a ser restauradas, vidas viessem a ser salvas, né, através da tua vida. Às vezes nós precisamos pregar o evangelho, né, de Jesus Cristo para pessoas que certamente talvez vai se render a entregar a sua vida a Jesus. Então nós estamos aqui para isso, para proclamar o evangelho da salvação. Nós estamos vivendo os últimos tempos, então o Senhor requer muito de nós nesse tempo. Então, vamos falar sobre a fuga de Jonas, em versículo Jonas 1, 3. Em vez de obedecer, Jonas ele resolve fugir para Tarsis, o caminho oposto, completamente um lugar todo, de um lado era onde ele tinha que ir e ele estava indo para o outro lado. Amados, o Jonas ele deu uma volta assim com o Senhor, mas vou falar para você, ele tinha que ir para Nínive e ele realmente decidiu comprar um ticket para Tarsis. Sabe assim, quando era para ir para lá e ele faz assim, contrário? Então, ele tenta fugir da presença do Senhor, mas aprendemos que isso é impossível. Lá em Salmos 139, 7 diz assim, deixa eu abrir aqui. Salmo 137, deixa eu ver que eu deixei... 137 não, 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Esse versículo, amado, ele expressa a onipresença do Senhor. Não há lugar onde nós podemos esconder da sua presença. É uma afirmação de tanto de um consolo como uma reverência. Ali onde, qualquer lugar onde nós estamos, o Senhor também está. Ele está em todos os lugares. Eu só tenho a capacidade de estar aqui agora. O Senhor, ele está aqui onde eu estou, ele está ali onde você está, ele está lá na escola dos seus filhos, ele está em todos os lugares presente conosco. Então,
Não adianta, amados, o Senhor, ele tem uma onipresença assim tremenda e nós nunca vamos conseguir entender como o Senhor, ele é um só e ele pode estar, né, em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é um, não, eles são três, Pai, Filho e Espírito Santo, mas assim, a forma que nós falamos é o Senhor mesmo, ele está nos quatro cantos dessa terra 24/7, né? 24 horas, 7 dias na semana, assim, sem sombra de dúvida. Então, a desobediência, amados, ela vai nos levar a tempestades. Literalmente foi o caso de Jonas, em Jonas 1:4. Vamos voltar aqui, Jonas 1:4. Vamos ler o que fala Jonas 1:4. Será que eu gravei aqui? Jonas 1:4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Esse versículo, amados, ele descreve o momento em que Deus envia uma grande tempestade sobre o mar com uma resposta de fuga a Jonas. Ele precisava fazer algo para que Jonas ele acordasse do que ele estava aprontando, indo para outro lugar e tomasse posição de ir aonde o Senhor mandou ele ir. Então o Senhor muitas vezes vai dar uma tempestade, vai dar um chacoalhão em nós para que nós voltemos ali aonde o Senhor nos direcionou e tomar o caminho certo. A tempestade muitas vezes ela simboliza tanto o poder soberano de Deus quanto o início de uma jornada de correção, de arrependimento de Jonas. Então, o Senhor ele precisou trabalhar dessa forma para que Jonas pudesse acordar de fato, né, da onde ele estava tentando fugir e não tinha mais o que ele fazer. Então o Senhor teve que mandar uma tempestade. A tempestade e o grande peixe, em Jonas 1, versículo 4 e Jonas 2, versículo 10, diz assim: Deus envia uma tempestade. Jonas reconhece que ele é o problema e se oferece para ser lançado no mar. Mesmo na desobediência, Deus mostra o quê? Misericórdia. Ele envia um grande peixe para salvar Jonas. No ventre do peixe, Jonas ora. Ali ele se arrepende, ele reconhece o senhorio de Deus. Mas dentro de mim, Jonas 2,7, ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Amados, veja bem, Jonas, ele teve que parar na barriga de um peixe, né? Ele tinha que ir a Tarsis, uma cidade que ficava provavelmente na costa da Espanha, o extremo oposto de Nínive, em vez de ir para o leste, onde era Nínive. E isso revela que Jonas, ele não desobedeceu, mas ele tomou uma direção completamente contrária. Eu acho que, na verdade, algumas pessoas falam assim que ele não desobedeceu, ele somente tomou um plano ao contrário. Mas ele, sim, eu creio que foi intencionado, ele não queria ir para o lugar aonde o Senhor havia mandado. A Bíblia diz de imediato porque ele fugiu e ele revela na sua motivação. Eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor e prometes castigar, mas depois se arrepende. Ele sabia que Deus era misericordioso e que eu acho que ele na verdade tinha medo de ir para aquele lugar e um lugar que era violento, às vezes ele temia que alguém o matasse, que alguém fazia algum mal para ele, e as pessoas não iam ouvir ele. Então ele tinha talvez um certo receio, por isso que ele realmente decide pegar um navio, compra um ticket completamente da onde não era para ele parar, e o Senhor, ele dá uma volta em Jonas, fala, não, vai ter um tratar nessa história, porque obediência traz, né, o arrependimento. Então, Deus envia essa tempestade e eu acho que Jonas, ele, de uma certa forma, ele
ele chegou a saber que ele estava causando aquela tempestade, né? Os marinheiros começaram a questionar o que estava de errado, né? O que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo, né? Por exemplo, Jonas, ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pegou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Jope hoje fala em Israel, era um porto ativo, era um lugar de muita movimentação. Ele desce a Jope e espiritualmente começa a descer. Isso é um significado espiritual, porque veja bem, ele desce a Jope, ele desce ao navio, ele desce ao porão do navio e mais tarde ele desce ao fundo do mar e do peixe. Amados, é uma lição espiritual isso, porque toda desobediência, ela causa uma descida espiritual. Ela causa que nós nos perdemos da presença do Senhor. Toda vez que nós estamos em desobediência, certamente o Senhor não vai te ouvir. O Senhor vai permitir algumas tempestades chegar para que você compreenda e saiba verdadeiramente que a obediência ao Senhor, ela é primordial. Você tem que ter obediência. Você tem que entender que o Senhor, ele se agrada quando nós obedecemos a Ele. Mas o Senhor, ele manda um vento forte e sobre o mar e fez-se o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Isso que a Bíblia relata. Deus, ele interfere diretamente, mostrando que não há como escapar da sua presença, como nós vimos em Salmo 139. Enquanto isso, os marinheiros oravam e lançavam as coisas para fora do mar. Toda vez que há uma tempestade no mar, geralmente os pescadores, eles têm mania de jogar as coisas para fora, né, do barco, para que o barco fique um pouco mais leve, né? Então os marinheiros demonstraram uma certa inquietação e começaram a lançar as coisas fora do mar, enquanto Jonas, o fujão, ele dormia no porão do barco. Isso era um símbolo de apatia espiritual e de quem estava fora da vontade do Senhor, de quem estava assim nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo. Ele deitou lá no porão e falou: eu vou tirar aqui a minha soneca, e talvez não estava nem vendo até então o que estava acontecendo, até que os marinheiros começaram a bravejar, né, ficar desesperados, e eu acho que chegou até Jonas, né, o que estava acontecendo. O capitão acorda e pede para ele começar o quê? Orar. O Jonas, acorda aí e vamos orar, meu filho, porque o barco tá se despedaçando. Então, Jonas, ele de sorte, ele fez uma confissão e um sacrifício. Os marinheiros lançam sortes para saber quem era o culpado da tempestade e cai sobre Jonas. Ele confessa: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Ele pede para ser lançado no mar, reconhecendo a sua culpa. Ele fala para os marinheiros: olha, foi eu mesmo, todo errado, nós estamos passando por isso por causa de mim, porque ele certamente tinha certeza que o Senhor estava pesando a mão nele naquele momento. Então ele pediu para os marinheiros: me lança ao mar, né? Eu estou reconhecendo a minha culpa, a culpa é minha mesmo. E os marinheiros tentam evitar isso, mas não conseguem. Quando o lançam, a tempestade cessa imediatamente. Então, quando lançaram Jonas ao mar, então o Senhor enviou um peixe muito grande. Será que era uma baleia, né? Muitos questionam que peixe era esse, né? Que esse peixe engolisse Jonas. Então Jonas, ele esteve 3 dias no ventre, na barriga desse peixe. Mesmo em meio à desobediência, Deus ainda preparou um livramento para Jonas. O peixe, ele não foi castigado, mas uma salvação temporária, né? Uma chance de arrependimento. Ele teve a chance de ir lá dentro da barriga do peixe, orar e falar: Senhor, me perdoa. Eu errei contigo. Eu devia ter ido para Nínive e eu vim
para Tarsis, né? Me perdoa. Eu acho que Jonas, assim, ele realmente tava assim, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que confessar com o Senhor. Senhor, me perdoa. Embora o Senhor, ele já conhece o nosso coração. O Senhor, ele conhece todas as vezes que nós questionamos, todas as vezes que pensamos as coisas que, né, não deveríamos estar pensando. O Senhor, ele é aquele que sonda todas as coisas. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração, mente e coração. Então, que nós aprendemos, né, com a fuga de Jonas? Que não há como fugir do Senhor. Ele nos alcança onde nós estivermos, não importa para onde vamos, aonde tentamos nos esconder, né? Ali naquela passagem de Salmo 139 fala, se você estiver no mais alto, né, do abismo, lá ali o Senhor está. Se você tiver, não adianta, amados, aonde o Senhor ele quiser te encontrar, ele vai te encontrar. Desobedecer custa caro. Você vê que Jonas, ele teve que pagar um ticket, né, para ir para outro lugar, custou caro. Ele simplesmente ele não tinha um barco que ele pudesse entrar e ia sem pagar, ele teve que pagar para sair da rota onde Jesus tinha enviado ele. Então saiu caro, ele teve que passar pela tempestade, né, para ser aprovado novamente, para entrarem na obediência do Senhor. Então, Deus usa até a fuga para nos ensinar. Mesmo na nossa desobediência, Ele trabalha para nos trazer de volta. O Senhor, sempre que saímos da presença dEle, Ele vai trabalhar de alguma forma que Ele vai nos resgatar, que Ele vai nos trazer de volta. O arrependimento é o primeiro passo a voltar ao propósito de Deus. Então, amados, não adianta. Com Deus é sim, sim ou não, não. O resto é procedência maligna, não adianta. Ou nós fazemos a vontade do Senhor ou nós vamos perecer. O Senhor, ele vai permitir que passemos por situações, o Senhor vai permitir que nós passemos por lutas, né? Então, olha, Deus envia a tempestade, Jonas ele reconhece que ele é um problema e oferece para ser lançado ao mar. Mesmo na desobediência, Deus mostra a misericórdia, Deus envia o peixe para salvar ainda a vida do Jonas. E lá na barriga do peixe ele se arrepende e reconhece o senhorio de Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Jonas 2,7. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, amado, Deus permite nós chegarmos ao fim ou ao fundo para que possamos olhar para cima, né? O arrependimento verdadeiro nos leva de volta ao centro da vontade do Senhor. Jonas, ele recebe uma segunda chance. Ele prega em Nínive e o povo se arrepende, de menor até o rei. Essa passagem ela é contada em Jonas 3. Deus perdoa Nínive. O plano de Deus era salvar aquele povo e ele usou Jonas para isso. Então eu faço uma pergunta hoje para você. Às vezes Deus quer te usar para algo, para salvar a vida de alguém, para salvar um povo. E você está fazendo o quê? Você está fugindo? Ou você está na presença do Senhor fazendo tudo segundo a vontade dEle? Deus, ele ainda dá chances, amados. Nós podemos, assim... você pode até tentar fugir, mas Ele está pronto para restaurar, para te perdoar pelos seus erros. A sua obediência, ela pode ter a chave para a salvação de muitos ao seu redor. Então, permita-se que o Senhor, ele mande você para fazer alguma coisa, para ir para algum lugar. Obedeça, esteja pronto em obedecer ao Senhor, porque nós sabemos que a obediência nos leva a um destino maravilhoso que o Senhor tem reservado para cada um de nós. A lição final com isso é a misericórdia de Deus. Jonas, ele fica irritado com a compaixão de Deus. Jonas 4, versículo 1 ao 13, ele queria juízo. Ele queria que Deus tratasse com aquele povo. E Deus queria a graça, Deus queria, transformar, entrar com transformação, salvação na vida daquele povo. Então, de uma certa forma, Deus usa planta para ensinar Jonas sobre compaixão. Quero ler essa passagem, Jonas 4, do versículo 6 a 11. Vamos ver aqui. Jonas 4.
Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao subir da alva, Deus mandou um verme, a qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Ele que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele responde: é justo que me enfade até a morte? Não, ele não pergunta, ele falou. E ele respondeu: é justo que me enfade até a morte. Ele afirmando, né? Tornou o Senhor: tu tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Isso era um clímax de encerramento, sabe? Assim, um fechamento daquilo do livro de Jonas, né? Deus, ele usa a planta como uma lição para mostrar a Jonas que a sua compaixão estava muito mal direcionada. Jonas, ele se importava com o conforto do que o destino de uma cidade, assim, muito mais com o conforto do que com o destino de uma cidade inteira. A resposta de Deus revela sua profunda misericórdia, até mesmo por aqueles considerados ímpios. Amados, às vezes a gente vê e nós não conseguimos entender. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: as pessoas presas vão lá, cometem um suicídio tal, e depois estão soltas, né? Tal, viram pastores. Eu acho isso horrível. É porque Deus pega as coisas realmente loucas desse mundo, né? Aquelas que não são, para confundir as que são. Às vezes o Senhor permite uma pessoa, né, passar por isso, matar alguém e ser preso, e dentro da prisão ele aceita Jesus, vira às vezes até um pastor lá dentro. Então Deus faz coisas, amados, que nós não entendemos. A misericórdia do Senhor, né? Ela realmente a gente não consegue entender. Então Jonas, ele fica irritado com a compaixão de Deus. É sobre isso, é sobre Nínive ter pessoas ali tipo sanguinárias, e Jonas queria que Deus entrasse com juízo ali. Ele queria juízo na vida daquele povo, mas Deus, ele queria graça, ele queria, né, salvação para aquele povo. Então Deus usa essa planta para ensinar Jonas sobre a compaixão, sobre o que é compaixão. O coração de Deus, ele está em salvar e não destruir. Amados, entenda bem isso. Muitas das vezes, teve um período da minha vida que teve uma pessoa que fez muito mal para mim. Eu orava muito assim: Senhor, em nome de Jesus, leva essa pessoa embora, trata com essa pessoa. A gente tem mania de querer orar e falar dessa maneira: Senhor, trata com essa pessoa, essa pessoa fez tanto mal, me fez tanto mal. E o Senhor, ele não tem prazer, sabe, em destruir ninguém, mas ele tem prazer em salvar, em transformar aquela vida. Assim como eu também fui falha um dia, o Senhor também me transformou. Hoje eu sou uma nova criatura, né? Bem diferente do que eu era no meu passado. Mas o Senhor, ele entra assim com salvação, sabe? O Senhor, ele sabe trabalhar de forma que nós não entendemos. Ele entra onde nós não entendemos. Ele trabalha na vida de pessoas da forma que não conseguimos compreender. Amados, nós precisamos alinhar os nossos sentimentos com o coração de Deus. Ele ama até mesmo os nossos inimigos, né? As pessoas fazem mal para você, mas às vezes elas também devem dobrar o joelho no chão e orar e falar com Deus. Deus também conhece o coração delas. Então nós não devemos julgar jamais, não devemos, né, apontar o dedo para isso ou para aquilo, porque cabe ao Senhor julgar. O papel de julgar é do Senhor, não nosso. Então o plano de Deus para as nossas vidas é maior do que um conforto, é sobre uma transformação, um arrependimento, sobre salvação. Jonas, amados, para terminar essa mensagem, ele nos ensina aqui
Deus chama com um propósito. O Senhor, ele tem um propósito para tudo debaixo do céu. Ele tem um propósito para cada um, para cada vida que está aqui me escutando, para cada pessoa. Fugir, amado, nunca será, nunca vai ser a melhor escolha. Não tente. Não tente fugir, não tente sair da presença do Senhor, ainda mais se você é escolhido, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? Então, se você tem um chamado, você é escolhido do Senhor para fazer a obra, não tente fugir, não vai prosperar. Eu falo por mim, eu fugi muitos anos, eu fui uma Jonas fujona, e eu fugi do meu ministério durante muitos anos, eu procrastinei demais. E se eu soubesse, né, que não é fácil, amados, levantar todo dia, gravar mensagem todo dia, é um trabalho árduo, né? Ele exige muito posicionamento da nossa parte, a ler, estudar a palavra, conhecer, ter intimidade com o Senhor, buscar, orar, jejuar. Então, mas o Senhor, ele trabalha de forma tão linda, sabe? Eu tenho pensado assim, nossa, quanto tempo eu atrasei, mas se eu tivesse feito isso antes, quantas vidas eu teria salvado, né? Trazido para a presença do Senhor, através do meu testemunho, através de uma pregação. Às vezes tem uma pregação que não fala com você, mas fala com a pessoa, né? E não que eu seja melhor que ninguém, que morra o meu eu para que Cristo vive em mim, né? Mas que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não tenho poder para fazer nada. Eu só sou um instrumento do Senhor. Quem faz, quem convence é o Espírito Santo. Mas Deus, ele é paciente, ele é misericordioso, ele ama. Ele ama as pessoas acima de qualquer coisa. Nós não temos essa capacidade de amar como o Senhor ama, né? Às vezes a gente ama, mas nós não conseguimos entender o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito, amados. Não existe amor perfeito igual ao amor do Senhor. A gente acha que a gente ama, não chega nem ao entendimento realmente do que é amor, né? Ele usa até os nossos erros para cumprir os planos dele. Muitas vezes o Senhor vai permitir nos desviarmos, nos tropeçar, cair, para que nós possamos levantar de novo diante o plano que ele tem reservado para cada um de nós. O plano de Deus para a sua vida é melhor do que qualquer rota de alternativa, do que qualquer rota de fuga que você possa tentar. Amados, a salvação, ela vem de Deus, de mais ninguém. Então a minha pergunta para você hoje, você está fugindo do chamado de Deus? Você tem alguma Nínive que você está evitando ir? Tem algum lugar, alguma área da sua vida que você não quer ir, que você não quer enfrentar? Hoje é dia de voltar, amado. Eu faço apelo para você que está em cima do muro. De novo eu venho falar isso. Se você está em cima do muro, né? É bom que você se arrependa, que você entre em obediência da parte do Senhor. Volte enquanto se pode achar, né? Tempo de pregar, né, a vinda de Cristo. O Senhor está às portas, o Senhor, ele está voltando a qualquer momento. Nós vamos ser pegos de surpresa. Então não fique em cima do muro, não fique fugindo do seu chamado, não fuja também do Senhor. Mesmo se você não tem um chamado, mas você está deixando de ir na igreja, você não está cumprindo o seu propósito como cidadão de ir à igreja, né, de buscar o Senhor, de ler a palavra. Seja qual for, não fuja mais do Senhor, não deixe mais para depois. É tempo de voltar ao primeiro amor, voltar à presença. Se você ainda não conhece a Cristo, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, coloque a mão no seu coração, faça essa oração comigo. Eu vou falar meu nome, mas você fale o seu nome, repete somente as minhas palavras. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu nome é Lilian, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, me salva, me liberta, me cura, me protege de todo mal. Espírito Santo de Deus, fica conosco no dia de hoje. Pai, se tem alguém que precisa voltar para a tua presença, abençoa, dê força, Senhor, que essa pessoa volte em nome de Jesus. Deus querido, seja com cada um que esteve comigo até aqui. Deus querido, abençoe a vida, abençoe, Pai, os planos dele. Ajude, Pai, os teus filhos a ser obediente à tua palavra, obediente a ti.
É melhor prevenir do que remediar, eu sempre digo isso. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe cada vida que esteve comigo até aqui e que o Senhor possa, Senhor, ser com eles em cada área da vida deles, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Essa mensagem que eu deixo é uma mensagem simples, todos conhecem, né? A passagem de Jonas, todos sabem, né? O Jonas Fujão, mas que Deus, ele venha de uma forma assim tremenda falar ao seu coração, que Deus, ele venha de uma forma tremenda te convencer do pecado, né? Das falhas, das coisas que não agradam a Ele, em nome de Jesus, que você tenha arrependimento em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amados? Um forte abraço, estou indo para uma reunião agora.